Nos últimos anos, a emissora mais tradicional do futebol brasileiro, a Rede Globo, tem tido mais inimigos do que de costume. Depois de décadas do monopólio das transmissões do esporte, hoje ela é confrontada por concorrentes como o SBT, que transmite torneios como a Sul-Americana, a Champions e a Copa do Nordeste. Do outro lado, vemos a Band assumindo a Série B do Brasileirão e o próprio Campeonato Carioca. Mas a Globo não contava que seus dois novos rivais seriam um dos maiores ícones e o maior streamer do Brasil. Hoje, craque, você vai entender como a Globo está lidando com os seus maiores concorrentes. Recentemente, o Grupo Globo negociou com a CBF. A negociação permitiu que eles firmassem e concedessem à emissora o direito de transmissão dos amistosos da seleção masculina e também as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo até o ano de 2026. Essa medida e novas estratégias de negócios permitiram à Globo frear o crescimento da Cazé TV e Galvão Bueno. O plano da Globo vem para causar ainda mais hegemonia no futebol nacional. No português, claro, eles querem retomar o seu antigo monopólio no esporte. O acordo com a CBF e o Grupo Globo tem como único objetivo a dominância no ápice de audiência do futebol no país, que são através dos jogos da seleção brasileira. Desta forma, o contrato concede à emissora o direito de transmitir os jogos em todas as suas formas de transmissão, como a própria Globo, a Sport TV, a Globoplay e o Portal GE. Essa medida, que engloba os jogos em casa da seleção e partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, tem sido pensadas desde a pandemia. Na época, a gigante da nossa televisão sofreu um forte golpe ao romper seu acordo com a Conmebol. Então, ao perder os direitos da Libertadores e Copa América, eles precisam desesperadamente traçar uma estratégia na sua grade de transmissão na TV aberta, fechada e streaming. Para falar a verdade, embora a Globo já contasse com este problema, ela só passou a sentir a gravidade da possibilidade em 2022, quando players de outros segmentos do entretenimento chegaram no streaming dos jogos. Essa nova concorrência comprovou que pode garantir audiência, popularidade e bastante receita. E o exemplo disso é a Cazé TV, idealizada pelo streamer Casemiro, que vem sido o maior influencer esportivo da América Latina e um dos maiores do mundo. Esta organização teve as costas quentes por patrocinadores como Coca-Cola, McDonald's, Unilever, Esportes da Sorte, Eurofarma, iFood, Itaú, Latam, Mastercard, Mercado Livre e Sensodini. E no momento, a Cazé TV conseguiu a façanha de ultrapassar os patrocínios da Globo na Copa do Mundo Feminina de 2023. Ao todo, são 20 anunciantes no torneio, enquanto a gigante carioca conta com apenas 11. A ameaça apresentada pela Cazé TV é extremamente justificada. Afinal, é uma plataforma gratuita que aborda a linguagem leve, universal e descontraída da internet, que tem sido a galinha dos ovos de ouro dos patrocinadores. O canal de Casimiro conta com uma média recorde de um pouco mais de 3 milhões de telespectadores simultâneos nos jogos masculinos e agora bateu recorde em Brasil versus Jamaica, com uma marca de 1,5 milhão de views simultâneos. E é bom lembrar que este verdadeiro outdoor digital para as marcas cobra de 10 a 15 vezes menos que a Globo por uma ação de marketing. Mas, logicamente, a audiência da Globo é maior. Por outro lado, o canal GB, ou Galvão Bueno, veio em parceria com a empresa de desenvolvimento de audiência, Play 9, para entrar na concorrência pelas transmissões. Ao lado de Felipe Neto, Galvão teve como grande conquista a transmissão de Brasil e Marrocos. E como patrocinadores dessa nova gigante na disputa, há empresas como a Pixbet, Claro, Cruzeiro do Sul, EQI Investimentos, Amazon Prime e Zé Delivery. Com tudo isso, ficou claro que a Globo precisaria puxar o tapete da Cazé TV e travar a gestação do ainda embrionário canal GB. Logo, restou à Globo a dominância da Série A do Brasileirão e a insistência nos jogos da seleção como retaguarda e a sua vanguarda contra os outros dois players rivais. Primeiro, entre 2020 e 2022, a Globo corta parte dos seus investimentos em campeonatos maiores e reajusta seu orçamento para campeonatos menores. Isto é, pouco importam os menores, enquanto os maiores e mais desejados devem estar debaixo das asas dela. Em outras palavras, é trazer para si a Série A do Brasileirão e os jogos da seleção.
Desta maneira, eles monopolizam as principais atrações e impedem que a Cazé TV e o Canal GB adquiram estes direitos por valores menores ou ainda assim gratuitamente. Isso quer dizer que a Cazé TV e o Canal GB não poderão transmitir a Série A e os jogos da seleção? Não, mas no lugar de adquirirem estas licenças por preços menores através da CBF, eles precisarão negociar com a Globo. E a emissora com certeza cobrará valores astronômicos que tirariam os concorrentes da negociação, ou ainda assim só recusariam as propostas prontamente. Desta maneira, a grade de transmissão da Globo protagoniza na TV aberta, fechada e no campo de atuação de Casimiro e Galvão, o streaming. Ela pode ter poucos produtos para oferecerem, mas aqueles que estão em sua carteira são os mais demandados pelo público. A Globo ainda se organiza em cima da tendência. Mesmo que a seleção brasileira esteja em um considerável ostracismo pela sua performance nos últimos anos, ainda é a maior fonte de audiência do esporte em nosso país e provavelmente as maiores audiências do futebol na América Latina. É óbvio que o pacote futebolístico da Globo diminui, portanto, são menos ofertas aos anunciantes, mas os valores aumentam ainda mais por se tratarem dos grandes nomes do nosso futebol. Então, a ideia é clara. A Globo se torna menos diversa no futebol por transmitir menos campeonatos que a Cazé TV e o Canal GB, mas tem a sua audiência maior que ambas as concorrentes juntas. Afinal, a emissora é naturalmente muito mais popular e com menos atrações. Seu pacote de marketing é menos vasto e com menores opções quando comparados com os outros dois players. Portanto, são menos patrocínios, contudo, com valores imensuráveis que cobrem e superam as receitas geradas pelos anunciantes do Canal GB e Cazé TV. Basicamente, o menos se torna mais. Bem mais, não é? Agora a Globo está na liderança e no topo e permite que a Cazé TV e o Canal GB se enfrentem pelo segundo lugar. Atualmente, a plataforma de Casimiro é muito maior que a de Galvão Bueno, mas é importante que a empresa do streamer esteja preparada, porque a Play 9 tem investido pesado pela dominância no mercado. A Globo ainda é a nossa maior propaganda do esporte, esse é o fato irrefutável. Então, a não ser que em 2026 o mercado nos surpreenda com movimentações muito inesperadas, o Grupo Globo vai continuar ditando como os business das transmissões se comportam por mais alguns bons anos. Bom que 2030 possa ser a virada desse cenário. Casimiro e Galvão Bueno podem fazer o que quiserem, mas cobrir propostas da Globo é improvável até para eles. Desta maneira, podem entender que para se tornarem os maiores, ainda precisam combater a maior carioca da disputa, e esta organização não é o Fluminense com seus 25 pontos no Carioca. Para entender como isto funciona, outro agravante nesta história é o problema do futebol feminino. Vejam e entendam o que acontece com o futebol feminino.